Boa noite, pessoal. Vamos começar. Esperar a turma entrar aí. Já tem o pessoal entrando. Clarissa, Floriano, Decão, Breno. É isso aí. Vamos convidar os amigos aí. Gostaria de pedir para que vocês, Mariano entrou aí agora, para que vocês também fossem aí no coraçãozinho, divulguem, apertem bem o coraçãozinho e vamos no aviãozinho aí ao lado para poder avisar os amigos aí que estamos aqui prontos para falarmos com um dos caras, hoje eu considero um dos caras mais preparados do Brasil. Então, avisem aí para os seus amigos que realmente hoje o bate-papo vai ser muito interessante. O Guga vai falar para a gente aqui hoje muita coisa legal que vai deixar a cabeça de vocês hoje fervendo, como a minha fica quando eu vou nas mentorias lá com ele em São Paulo. Nós participamos aí ano passado com ele de 6 encontros, um grupo de 10 empresários. Fizemos uma mentoria lá fantástica, de 4 horas. Mas assim, é 4 horas que se a gente sair da sala para ir no banheiro, a gente está perdendo algum conteúdo relevante. Então, é fantástico. Avisem aí os amigos e vamos aí esperar um pouquinho só para a gente entrar mais gente. O Instagram tá avisando aí o pessoal que a gente tá ao vivo aqui. Mariano tá aí, Josi, Flavão. Tá entrando uma turma boa aí. Gisele. É isso aí, pessoal. Já eu convido o Guga para estar conosco aqui. E nós vamos falar de um tema muito relevante para o nosso mercado imobiliário, que é a inovação e tecnologia, que hoje está presente nos principais negócios do Brasil, né? E aí nós vamos estar batendo um papo aqui, falando um pouquinho também sobre as Smart Cities, sobre as novidades, as novas tendências. Então, tem muita coisa legal aí para... Então, ele já está entrando aí. Opa, fala, meu amigo. Guga, tudo bem? Boa. Tá me ouvindo? Tudo jóia. Tô ouvindo meu bem. amigo, tudo tranquilo? Ah, Tô tranquilo. Tá. Seu vídeo que tá paralisando um pouquinho para mim aqui. Então, Agora vamos tá ver, né? melhorando. Vamos ajustar aqui. Ele demora um pouquinho, mas ele vem. Meu vídeo tá bem para você aí? Tá aparecendo direitinho aí? Tá legal? Tá ótimo. Dá para ver direitinho. Bacana. Então, meu amigo, primeiramente eu gostaria de te agradecer muito por estar aqui conosco. Mais uma vez eu te agradeço aqui também em público aqui para falar para nossa audiência toda. Realmente você esteve aqui conosco, foi um convite que eu te fiz ano passado e você aceitou prontamente para estar colaborando conosco aqui no nosso projeto social, que você foi lá visitar em agosto do ano passado. Tivemos a honra de ter uma palestra sua aqui com o nosso salão de eventos aqui lotado, mais de 600 pessoas lá te assistindo. Conseguimos fazer uma arrecadação de mais de R$30 mil para a nossa entidade, o Sistema Divina Providência. Então, assim, agradeço muito e queria te dizer que realmente essa atitude aí, tanto sua quanto do Edmar, de ter vindo para cá para fazer essa palestra, doar o cachê para o Divina Providência, foi fantástico. Ajudou demais, a gente conseguiu levar até dezembro com esses recursos arrecadados. Várias empresas parceiras entraram também patrocinando o evento.
Então foi muito bacana, te agradeço muito e tenho certeza que você, como uma pessoa boa também que é e pensa no lado social, você já deixou sua marca registrada aqui na nossa cidade, na nossa região, em estar ajudando esses jovens aí que estão, esses jovens carentes que estão em busca de profissionalização, em busca de aperfeiçoamento. Então, fica o meu agradecimento aqui e agradeço também por estar aceitando esse novo convite de estarmos aqui juntos agora durante essa 1 hora aí, batendo um papo interessante. Estamos num momento de turbulência, né? Um momento que vários empresários hoje estão sem saber o que fazer e quais atitudes tomar diante de uma pandemia aí que nos últimos 100 anos aí a gente nunca teve nada igual. Então são várias tomadas de decisões aí que a gente está tendo que tomar hoje, que a gente não tem histórico, né? Não tem, assim, o que foi feito, como tomar uma decisão. Então, realmente eu tenho conversado muito aqui com alguns empresários, tenho feito algumas lives aí com algumas pessoas aí, referências no Brasil em cada segmento. Tive uma live muito interessante aqui na terça-feira também com o Manuel Carlos Júnior, que é um dos maiores nomes hoje da experiência do consumidor, que é um diferencial hoje que a gente tem que estar focado em personalizar cada vez mais o atendimento. Tive uma live também na segunda com o Lúcio, que é sócio da Buriti Empreendimentos, que é uma das maiores loteadoras do país, já lançou mais de 140 mil lotes no Brasil inteiro, e eles vão ser parceiros nossos aqui no empreendimento em Montes Claros, na Zona Sul, que a gente vai lançar esse ano em parceria com eles. Hoje é você, semana que vem, amanhã tem um outro amigo meu aqui, um grande empresário aqui da região, o André Colares, e semana que vem tem outros nomes também. E é muito interessante a gente fazer esse bate-papo, porque realmente a gente está num momento que estão tendo muitas lives, né? Porém, a gente tem que saber até filtrar quais são realmente as lives que a gente deve assistir hoje, né, Gugu? Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Eu vou só te resumir aqui uma apresentação rápida também. Você é fundador, né, do Domo Invest. Queria que você falasse rapidamente para a gente também. Membro do Conselho da TOTUS e do Banco Original. E foi o ser humano que desenvolveu o banco digital, a conta digital. Então, eu queria também que você falasse um pouquinho aí para a nossa audiência aí sobre essa sua experiência. Você também já morou no Vale. Então, assim, realmente você tem um histórico aqui que a gente podia ficar horas e horas falando. Mas agora a palavra está com você aí. Vamos bater um papo aí, que eu tenho certeza que vai ser muito relevante aí para a nossa audiência. Muito obrigado. Claro. Não, Paulinho, bom, primeiro, parabéns até pela iniciativa que eu participei, né? Aliás, né, quando acabar o corona, a gente precisa fazer de novo, né? Vamos ajudar as pessoas aí a terem suas profissões. Foi muito legal, foi muito bonito de ver, um evento maravilhoso. Então, eu acho que a gente tem que fazer muito mais disso, né? Porque as pessoas precisam e a gente tem que poder ajudar. Né? Então, Obrigado. é um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse mundo, né, novo do que está acontecendo e também para os imóveis, né, quando a gente está falando no ramo imobiliário, também quais são as mudanças. Então, acho que a gente pode provocar bastante, né, as pessoas aqui. Né? Então, bom, basicamente, como você mesmo disse, né, quer dizer, eu tive a oportunidade de criar um banco digital, né, sem conhecer banco, então foi um aprendizado muito grande. Só que o mais importante de tudo isso é que você vê, né, que o mundo está mudando e a gente precisa ter coisas novas, né, precisa aprender coisas novas constantemente, né, e isso é possível. Né, o que eu percebo das pessoas, se o cara fala, poxa, mas meu emprego vai sumir, e agora o que eu faço? Né? E agora é que você vai fazer o que está vindo de novo. Né? Então, né, é muito simples. Ah, mas exige que eu tenha que estudar, exige algumas coisas? Sim, exige. Né, como tudo na vida, né, exige que você se transforme também, como vem essas transformações. A diferença é que antes você tinha um pouco mais tempo para se transformar, agora a coisa está ficando um pouco mais apertada. Né? Então você tem que, obviamente, fazer essa transformação mais rápido, porque você vê o que está acontecendo aí. Quer dizer, se você não tinha um e-commerce, né, de repente vem um Covid aqui, poxa, agora tem que ter o e-commerce. Agora você não tem tempo para preparar o melhor e-commerce do mundo, né? Mas você vai ter que começar esse processo. Então, já era para ter feito? Já. Já era para ter feito. Não fez? Tem tempo? Tem.
tem tempo para fazer, mas tem que ser logo, né? Porque você vê que as coisas vão acontecendo A em cima de tudo velocidade é isso. outra, né? A velocidade é outra. Eu diria que assim, quem é rápido é uma vantagem competitiva. Então, ser rápido é uma vantagem competitiva e muitas das grandes empresas não conseguem ser rápido pelo legado que elas têm lá dentro, né? Então, aliás, esse é o maior problema, né? O legado não só de software, sistema, pessoas, né? Mas o legado cultural é um dos mais difíceis, porque ele é o mais difícil de se quebrar, né? Porque tudo aquilo que se aprendeu da forma como se aprendeu, como que eu falo que agora tem que ser diferente? Tá? Isso é muito difícil. Como que eu falo, pô, Paulinho, você sempre fez isso nesse formato, deu sempre muito certo, só que agora ele vai ter que mudar a forma de fazer tudo isso. Então aí é o grande problema que a gente vê e que a gente enfrenta, né? Se você pega lá o século passado, né, era um mundo estático, né? Você criava uma fábrica, né, e essa fábrica você gastava lá 500 milhão, 100 milhões, seja o que for para fazer a fábrica, e você tem que retornar esse dinheiro, né? Então você tem a linha de produção, quanto mais eficiente for sua linha, mais rápida retorna esse dinheiro, e a gente carrega isso até hoje, né? Então, só que agora a gente não está mais uma fábrica, né? Não está todo mundo trabalhando em linhas de produção, a gente está trabalhando com serviços, com pessoas. Então, tudo aquilo que foi ensinado para a gente no passado foi muito bom naquela época, mas agora não funciona mais. A gente precisa de uma nova administração, uma nova forma de pensar, novos conhecimentos, novas tecnologias, né, que já estão disponíveis, né? Só que simplesmente a gente não teve, em alguns casos, a necessidade de usar. E de repente vem a questão do Covid e a gente é obrigado a usar tudo aquilo. E aí vem, obviamente, um pânico, dá um processo ali, mas assim, é um acelerador. Era nada que já não fosse acontecer, só que foi um pouco mais rápido. Exatamente. Aí eu estava vendo a matéria da Exame agora de um mês atrás, né? E aí eles estavam falando lá. Claro que exagerou um pouco, mas falou: estamos fazendo o que iríamos levar 20 anos, estamos fazendo em 20 dias. Então, assim, houve realmente uma aceleração, acelerar o processo mesmo, por quê? Porque se as empresas não se adequarem a esse novo formato, a esse novo mercado, vai ficar pelo caminho, vai morrer rápido, né? Não tem o que fazer. Então, você já falava isso durante a mentoria, né, das profissões que estão acabando, mas estão surgindo novas. As empresas que não se adaptarem a esse novo formato vai ficar pelo caminho, não vai ter jeito. E as startups aí estão vindo com os processos mais ágeis, com gestões muito mais efetivas, mais eficazes. Então, assim, realmente o momento agora é outro e as pessoas têm pouco tempo para se preparar para esse novo formato de gestão, para esse novo modelo de negócio que está surgindo aí. Mas, assim, é um momento também de novas oportunidades. Eu vejo que quem se preparou, tem até uma... Quando eu estive visitando, ano passado, o Vale do Silício, lá com o Manuel Carlos Júnior, um grupo da Dom Cabral, o Luiz Candreva, e aí nós estávamos falando lá sobre nós estávamos falando lá sobre uma palavra que tem no Vale, que é serendipidade. Uhum, É uma sim. palavra que a preparação encontra oportunidade, né? Então, realmente, o momento agora do Covid tem muito a ver com isso, porque as pessoas que estavam se preparando antes do Covid e pegou um momento de oportunidade, tem empresas crescendo e empresas aumentando o faturamento nesse momento, né? Sem dúvida. E, aliás, essa tem que ser a ótica, né? Eu costumo falar que você precisa enxergar o mundo da forma com que ele é e não da forma com que a gente acha que ele é, né? Então, só o fato de a gente fazer essa diferenciação, né, essa diferença no mindset, você já começa a ver oportunidade. Então, sim, óbvio que você abre para um mar de oportunidades quando acontece uma crise, né? Se você pegar um ideograma chinês, né, que significa a crise, ela é a mistura de dois ideogramas. Um ideograma, né, que significa risco, e o outro ideograma que significa oportunidade. Então, imagina o chinês lá há 10 mil anos atrás, né, há 7 mil anos atrás, definindo, né, o que é crise. Né? Ele falou, olha, crise é a união de duas coisas, risco com oportunidade. Então, óbvio que a parte do risco traz o pânico, deixa as pessoas tensas, etc. Agora, a parte da oportunidade é onde você tem que focar e falar, tá bom, já que aconteceu isso, como que eu vou fazer, né, para trabalhar? Então, eu posso até dar um exemplo dentro de casa, né? Uma das investidas, né, que a gente tem aqui é uma rede de academias, né? E quando vem o Covid, fala, pô, e agora? O que a gente tem que fazer? Atuar rápido. Então, a gente já lançou o aplicativo,
onde você pode fazer dentro da sua casa, então ficou super interessante. Estamos criando até uns pesos diferentes, né, para você poder fazer todos os exercícios também dentro de casa, e isso já entrou. Então, era uma coisa que já estava nos planos, inclusive. Só que a gente acabava não fazendo isso, por quê? Porque tentou aquele dia a dia, tem um monte de coisa para fazer, então você acaba postergando. Mas, de repente, aquilo que ia ser, por exemplo, prioritário no ano que vem, tem que ser agora. Então, põe o time inteiro para trabalhar nisso e ter isso disponível. Ah, mas isso vai substituir o físico? Não, mas vai dar o fôlego necessário, entendeu? Para passar essa crise, você começar a operar, e aí você passa a ter 2 unidades de receita, tanto das academias físicas como da academia no aplicativo que você faz dentro de casa. Então, esse é o tipo de coisa que as pessoas têm que ter, né? Então, às vezes, o teu negócio, eu tenho um restaurante e ele ficou ruim, poxa, como é que eu crio, então, o melhor sistema de delivery desse restaurante? Como é que eu refaço minhas receitas para ficarem mais baratas e eu entregar? Como que eu crio uma assinatura? Como que eu crio coisas diferentes? Como que eu faço uma embalagem melhor? Né? Como que eu me comunico com as pessoas? Então, tem restaurante que você tem lá uma lista de clientes gigantesca e depois você foi perceber que você nunca cadastrou os clientes. Aí você não consegue entrar em contato com eles, né? Então, poxa, puta, já era para ter cadastrado? Era para ter cadastrado, mas eu não cadastrei. Então, tá vendo? Quando acontece alguma coisa como essa, é ruim. Mas se não tivesse acontecido, você também ia precisar do cadastro para poder criar suas ações. Então, existem oportunidades muito grandes por aí. Tem até uma padariazinha aqui perto de casa, que eu gosto de falar também dos negócios que estão acontecendo, que é muito interessante, né? Faz um pão caseiro, fermentação natural e etc. Ele funcionava, era muito pequenininha, pô, agora explodiu, porque está fazendo os pedidos pelo WhatsApp, está criando coisas novas, você vai criando pedidos e produtos novos toda hora, você fala, poxa, deixa eu começar a comprar. Criou até modelos de assinatura e por aí vai. Então, quer dizer, em um mês essa padaria se transformou completamente e está aproveitando a crise como ninguém, né? Então, a gente tem que pensar isso no seu segmento, né? E tentar ver como é que encontra as soluções e, de preferência, algo que perdure, né? Que não seja só pela crise, mas que funcione para o resto da vida. É isso aí. Pessoal, eu gostaria de pedir também para que vocês pudessem estar colocando esse aviãozinho aí, indicando essa live aí para mais amigos, para a gente colocar mais gente aqui, que esse conteúdo agora que ele vai falar é um conteúdo muito relevante. Então, agora, queria pedir também para vocês apertarem o coraçãozinho aí também, para dar mais audiência, mais interação, né? Então, nós estamos aí começando as lives, entendeu, Google? Então, eu estou precisando ainda de aprender um pouquinho mais aqui com algumas coisas que os algoritmos do Instagram dão mais visibilidade para quem tem alguns detalhes a mais. Mas eu queria te pedir para a gente já entrar no assunto do mercado imobiliário, que é o tema aí que a gente colocou para o assunto de hoje. Então, eu gostaria de estar colocando aí para você algumas perguntas e abrir também, no final, para 3 perguntas do público. Então, quem tiver pergunta aí, guarda aí um pouquinho, que quando a gente abrir no final, vocês já colocam aí, que o Google vai estar respondendo 3 perguntas aí no final da live. Então, é uma live muito interessante. A gente vai falar agora um pouquinho de mercado imobiliário. O que você teria para falar aí para a gente hoje, Guga, de novas tendências? O que você está vendo aí? Eu escuto seus podcasts, que estão lá no Spotify. Tem um podcast especificamente que fala muito sobre essas novas tendências de moradia, né? Então, eu gostaria que você começasse a falar um pouquinho disso e depois, mais adiante, a gente vai entrar também nesse novo conceito de Smart City, quais são as novidades que tem no mercado. Então, fala um pouquinho para a gente. Perfeito. Claro, vamos lá. Então, isso é interessante, porque assim, a gente tem várias... os negócios estão em disruptura, é natural. Né? Então, você tem disruptura no lado da medicina, para o advogado, no varejo, e é óbvio que você vai ter a disruptura acontecendo também no mercado imobiliário. Né? Então, vamos a gente tentar entender para onde o mercado imobiliário está indo, ajuda muito. Né? Porque ajuda a você definir produtos novos e criar produtos que estão indo de acordo, de frente para essas tendências que estão chegando. Tá? Então, o que acontece? Quando você vai comprar um imóvel, então vou fazer um case aqui para a gente entender. Né? Você normalmente mistura 2 personas diferentes.
você mistura a persona da pessoa que quer morar naquele imóvel, então você está procurando um lugar que seja, tem uma vista boa, né, que entre sol, com apartamento gostoso, que tem uma série de funcionalidades e tudo mais, e você tem a persona do investidor. Por quê? Você pegar a maioria das pessoas, o maior investimento que elas fazem na vida é a compra de um imóvel. Né? Então, é o maior investimento que ela faz. Então, esse é o lado do investidor. Mas o que acontece? Quando você mistura essas duas personas, a persona da pessoa que vai usar com a persona do investidor, tá? Você acaba não necessariamente fazendo um bom negócio. Né? E por que isso? Porque uma pessoa quer fazer o quê? Eu quero morar bem, fazer a coisa, né, desse jeito, e a outra eu quero ter uma rentabilidade em cima daquilo que eu tenho. Tá? Então, uma das grandes tendências que a gente percebe daqui para o futuro, o que, que é? É justamente você fazer o imóvel as a service. Né? Então, da mesma forma que você tem um Uber, que você fala, pô, eu vou comprar um carro, aí eu tenho que pôr gasolina, eu tenho que fazer revisão, né, eu pago seguro, eu tenho que ter uma garagem, eu tenho que dirigir. Né? De repente vem um serviço que nem o Uber, que você não precisa comprar o carro, não precisa pôr gasolina, não precisa do seguro, não precisa da garagem, não precisa dirigir. Né? Você pode ir jogando o seu joguinho, lendo o seu jornal, não importa o que você vai fazer nesse período. Então, imagina se a gente começa a transferir esse tipo de modelo de negócio para as outras áreas, como, por exemplo, a área imobiliária. Então, o que, que o Uber fez? Sem falar, só te interrompendo um minutinho aí, sem falar Claro. que já estão em testes aí há mais de 10 anos os carros autônomos também, né? Sem dúvida, que é mais uma disruptura em cima dessa disruptura, né? Que isso a gente está vendo sempre, né, esse tsunami de coisas acontecendo. Então, quando você pega o Uber, o que fez do Uber ser Uber foi o quê? Foi o desenho do negócio que ele fez. Ele desenhou um negócio novo. Ele olhou como funcionavam os táxis, falou, cara, isso aqui é extremamente ineficiente e vou fazer um desenho novo. Então, vou fazer um desenho onde você não precisa pegar a chuva, onde você usa o teu celular, onde já está paga a corrida e por aí vai. Então, se eu vou fazer um desenho novo do mercado imobiliário, por exemplo, né, se eu vou fazer um desenho do imóvel as a service, a gente acaba pensando em tudo que aquela pessoa que vai usar aquele imóvel precisa ter ao seu redor, né, para que tenha uma moradia melhor. Então, um exemplo básico do básico é o seguinte: às vezes eu tenho um arquiteto, né, um decorador muito famoso, que eu vou chamar para fazer um apartamento e fica muito caro, só que quando você negocia isso para o prédio inteiro, fica muito mais barato. Quando você compra os móveis para o prédio inteiro, também é mais barato. E quando você faz um design de serviço voltado para a pessoa, né, você consegue fazer coisas muito legais. Como, por exemplo, para quem mora no apartamento hoje, você pede uma pizza. Poxa, você tem que descer para ir buscar a pizza. Né? Concorda comigo que ninguém pensou nesse design de serviço, né? Não, ele não foi feito, né, com esse design novo. É que nem o taxista e o Uber. Quer dizer, poxa, eu para pedir o táxi eu tenho que ir na rua, né, pedir o táxi. Né? Eu não quero, eu quero pedir o táxi dentro de casa, por exemplo. Né? Então, você cria esse desenho de serviço. E quando você cria esse desenho de serviço, você imagina, por exemplo, que você tem um apartamento, tá? Onde nesse apartamento você pediu a comida, bum, teu aplicativo falou, tua comida chegou. Você abre uma portinha, que ela é toda térmica, tua comida está lá dentro. Né? Você precisa, por exemplo, lavar a roupa, você pega a roupa que você tem que lavar, coloca dentro de uma portinha, avisa no aplicativo, entendeu? Vem alguém por trás, pega a roupa, lava, né? Quando você volta, está lá dentro. Né? Toda vez que você entra no seu apartamento, quando você abre a porta, ele já configura a luz com tudo que você gosta, né? E coloca personalizado para você, a música, o Spotify, o Netflix e por aí vai. Então, quando você imagina uma coisa dessa, imagina uma situação assim, fala, putz, agora eu tenho que mudar, eu tenho que morar em outro bairro, porque eu peguei um outro emprego. Eu entro no aplicativo e falo, pô, tem um apartamento igual nesse bairro? Poxa, tem. Ah, eu quero então reservar um andar alto. Reserva um andar alto. Quanto custa para mudar? R$ 1.500. Pum, paguei R$ 1.500. Vou trabalhar. Quando eu volto, eu estou naquele apartamento, né, e abro a porta e está tudo igual como eu saí do meu. Quer dizer, já está configurado o Netflix, já está com as mesmas luzes, né, já está tudo direitinho da mesma forma que eu vi, é o mesmo sofá, é a mesma cama e por aí vai. Então, esse é um exemplo de um serviço. Então, você como pessoa, a persona que vai usar esse serviço é fantástico. Agora, você como investidor é melhor ainda. Por quê? Porque o investidor não está ganhando apenas no aluguel, né, desse serviço. Toda vez que eu pedir um carro elétrico, por exemplo, para mim, para travar lá na garagem para eu usar, eu vou estar ganhando um pedacinho. Toda vez que você pediu a comida, ganha um pedacinho. Toda vez que eu uso academia, toda vez que eu faço o pedido de uma limpeza. Então, quando você compõe esses vários pedacinhos, a tua rentabilidade é muito maior.
Porque está ganhando não só na rentabilidade do tijolo, mas você também está ganhando na rentabilidade do serviço. Então fica bom para todo mundo, né, para as duas pessoas. Você que vai usar paga menos, porque todos os custos são divididos, né, em cima desse processo todo, e você que é investidor também ganha. Então esse é um exemplo, né, quando a gente começa a falar de moradia as a service, né? O WeWork é um Fantástico. bom exemplo, né, para escritórios, né? Então, como que seria o WeWork para moradia? Né? Como que seria o WeWork dos médicos, né, dos consultórios médicos, né? E por aí vai. Muito bom, fantástico. Realmente isso daí eu considero que já não é nem o futuro mais, é o presente. Porque já tem hoje em algumas cidades do mundo já esse tipo de moradia as a service, né? Então, já é uma realidade, porém, aqui no Brasil a gente ainda está num processo um pouquinho ainda mais verde, ainda não está tão maduro isso, né? Mas eu acredito que quem chegar na frente, né, vai beber água limpa, né? Agora, falando um pouquinho aí sobre Smart City. Isso daí é um tema que a gente podia ficar horas e horas falando aqui das novidades e de algumas coisas que já tem hoje, algumas funcionalidades que já estão hoje rodando em alguns países do mundo. Então, o que você hoje considera assim, que são os diferenciais de uma Smart City hoje, se a gente for falar de presente, de futuro, de algumas coisas que já estão, já ferramentas e coisas que estão em funcionamento, outras coisas que são tendência, que podem vir a acoplar nisso. Fala um pouquinho para a gente aí sobre essa Smart Perfeito. City. Então, acho que, falando de Smart City, se eu uso a mesma lógica que eu fiz para a parte da moradia como serviço, a gente consegue fazer essa lógica para uma cidade também, né? Então, o interessante é que todas as tecnologias para fazer uma cidade fantástica já estão disponíveis, tá? Então, por exemplo, vou desenhar essa cidade. Então, toda a parte de mobilidade, né? Você cria, por exemplo, quando a gente criou as ruas, ou etc., foi baseado em carro, né? Mas se eu tiver uma mobilidade urbana que não está necessariamente baseada em carro, né? Está baseado em pessoas andando, usando os patinetes elétricos, bicicletas elétricas e por aí vai. Como que eu crio, né, essa rede, né, de bicicletas e patinetes ou outros tipos, né, de meios de locomoção que permite com que eu faça a coisa muito mais rápida, né? Quando você começa a distribuir sensores, óbvio, quando a gente tiver o 5G, onde você tem a internet, né, conectada 100% do tempo, esse é o concurso, que está entrando aqui daqui 2 anos, né? Mas se eu tenho a internet também com Wi-Fi ou tenho com os dados disponíveis, isso é muito legal. Por exemplo, eu vi um projeto que você consegue colocar câmeras na cidade toda, né? E essas câmeras são câmeras inteligentes, fazem praticamente tudo. Então, por exemplo, se você teve o carro roubado, a câmera identifica onde foi roubado o carro, ela identifica para onde esse carro está indo, né? E é interessante porque ele faz o seguinte: a câmera ela pega a placa e ao mesmo tempo ela pega o IMEI do celular de quem está dentro do carro. Então ela consegue dentro da cidade seguir pela placa do carro, como também pelo celular de que estava dentro do carro, né? Então, o que acontece? Quando você traz esse tipo de produtos, você traz também o quê? Traz mais segurança, né? Ah, mas, pô, isso aqui está impactando a privacidade. É verdade, impacta a privacidade, mas traz segurança. Aí entra as questões. Você prefere morar numa cidade, né, que você tem menos privacidade, mas tua filha pode andar na rua em paz, que não vai ser assaltada? Ou você prefere andar numa cidade que tem menos privacidade, só que sua filha pode andar na rua e ela pode ser sequestrada, né? Então, aí vai começar a ter algumas questões. Toda vez que a gente fala de futuro, traz questões ideológicas também. Então, é importante trazer essas discussões em cima de tudo isso, né? Então, hoje você vai ver na China, né? Se a pessoa atravessa a rua fora da faixa, a câmera pega pela face e manda multa na casa dela, né? Então, quer dizer, você olha onde já estamos chegando. Agora, você pode fazer muitas coisas com relação à água também. Você pode ter uma água que ela está purificada no momento que você está usando. A câmera pode ser, quando ela está olhando uma determinada rua, ela pode fazer lá o equivalente ao zona azul para você poder parar o carro ou não. Ela pode identificar os faróis, né, para evitar que tenha trânsito, né? Você tem todos esses novos materiais que permite também que você tenha um edifício muito mais sustentável, muito mais térmico, né, muito mais saudável. Então, eu diria que assim, a gente tende, né, a ter um futuro muito interessante numa Smart City, né? Então, você vai ter uma vida muito melhor. Você imagina uma cidade dessa
da forma com que eu estou falando, e ao mesmo tempo eu tenho, né, essas moradias como serviço, eu tenho tudo isso como serviço acontecendo. Olha que legal, você vai viver com muito menos dinheiro, né? Você não precisa comprar o carro, você não precisa comprar o apartamento, você não precisa comprar DVD dos filmes, você tem uma assinatura dos filmes, assinatura da música, né? Então você tem tudo isso à sua disposição. Então o que acontece? Você vive numa cidade onde você trabalha menos, porque o que você trabalha é mais efetivo, porque a tecnologia elimina o trabalho repetitivo, fica só realmente aquele trabalho que é importante para ser feito, e aí você vai ter que usar a cidade muito mais. Passou os parques da cidade para conversar com as pessoas, né, nas universidades e por aí vai. Então, eu vislumbro que, apesar de quando a gente fala de muita tecnologia, a gente pode entrar naquele ponto que você pode falar, poxa, está ficando frio, eu não estou vendo as pessoas, né, eu não quero, tem naturalmente esse processo, mas quando você vê o que acontece de verdade é o contrário. Né? A tecnologia está aí para te ajudar, né, a que você tenha mais vida e que você viva de uma forma muito melhor. Então, as Smart Cities são uma realidade. Tem, por exemplo, o Hyperloop, né, que o Dirk Albord estava aqui no Brasil, inclusive, já negociando o Hyperloop, que, poxa, você vai a 600 por hora, quer dizer, eu posso ir do Rio de Janeiro para São Paulo em 20 minutos, pagando quase nada, então eu vou, almoço e volto. Né? Imagina que interessante isso, né? Totalmente disponível, a tecnologia está aí, muito mais barato do que fazer um trem ou fazer um metrô. E já está em funcionamento de Dubai para Abu Dhabi, né? Em funcionamento ainda não, mas já foi acordado. Então você tem um rodoanel, que se não me engano é em Chicago, você tem Abu Dhabi, Dubai, você tem alguns locais que já está em negociação, que vai começar a construção. Ah, tá, para ser implantado então. Entendi. Exato. Fala um pouquinho para a gente também sobre um exemplo aí da Fazenda Boa Vista, em São Paulo, que é um local fantástico, que eles estão realmente fazendo algumas mudanças e algumas inovações para se tornar um exemplo de uma Smart City, né? Então tem muita tendência bastante inovadora, com bastante diferenciais. Fala um pouquinho para a gente também sobre o case aí da Fazenda Boa Vista. Não, eu acho que todo mundo deveria conhecer, né? Pelo seguinte, foi um case de um condomínio que foi muito bem pensado, né? Então você tem os produtos que variam, desde que você pode ter de um terreno, ou você pode ter uma vila, ou você pode ter formatos diferentes. Então, Tem a imagina que é o casa seguinte, no lago, tem os modelos de casa pronta. Você gosta de esporte. Então, eles têm ali, criaram, por exemplo, um ambiente com casas que chamam Sports House, onde você tem uma pista de triatlon profissional, você consegue nadar no lago, você tem academia, você tem uma série de coisas. Aí estão criando, por exemplo, para quem gosta de vinho. Então, é um ambiente com casas voltada para quem gosta de vinho, né? E tem tudo relacionado. A casa tem uma adega muito interessante. Para quem quer passar o fim de semana na casa do lago, onde você tem a tua casa é na frente do lago, né? Então, quando você pega isso de forma temática e você vai organizando tudo isso, você acaba tendo um condomínio muito completo, porque toda vez que você faz um lançamento lá dentro, são novas funcionalidades, né? São novos serviços para você usar. Né? Então, tem lá o condomínio E hoje do já tênis. tem o Hotel Fazano lá, né? Sim, tem o Hotel Fazano, e aí tem um lançamento novo que eles estão fazendo, gastaram 100 milhões, né, para fazer uma piscina, né, de onda, que na verdade é uma praia. Estão criando um centrinho parecido com o centrinho de Miami, com rua, né, com lojas e tudo mais. Tem um ambiente de coworking, né, vai ter 5 hotéis internacionais, né, também, além disso. Em outras palavras, lá é um grande exemplo do que está sendo criado, que pode ser uma cidade do futuro com uma grande qualidade de vida. Né? Porque toda a parte de paisagismo, toda a parte é muito bem pensada lá dentro. Você vai falar, tudo bem, é um condomínio de luxo, né? É um condomínio caro, é verdade. Mas esse conhecimento, né, e esse formato, esse design que foi feito lá dentro, não impede que seja feito em qualquer outro lugar. Né? É justamente você desenhar a melhor experiência e você continuar que toda vez que cresça esse condomínio, por exemplo, você continue aumentando as experiências. Então, eles têm um condomínio que simplesmente faz casas, eu vou criando essas experiências e esses amenities que são criados lá dentro estão disponíveis para todo mundo. Né? Então, isso é muito legal. Né? Então, você acaba tendo a coisa super completa, né? E quando você começa a agregar tecnologia dentro de tudo isso, a coisa começa a ficar mais legal ainda.
né? Porque você começa a facilitar a sua vida, transformar, ter mais segurança, e isso é bom para todo mundo. Verdade. Isso aí realmente é um case fantástico. Indicamos aí para todos que estiverem em São Paulo, dá um pulinho lá, são 1 hora de viagem, pertinho de São Paulo, vale a pena conhecer, que é espetacular. Falando um pouquinho também das Smart City, conta um pouco do case também, do que a Google estava querendo fazer lá em Toronto. Cara, esse case para mim é fantástico, que a Toronto, a cidade, tá discussão tão grande na cidade lá dentro, né, que é do case, que as pessoas querendo, não querendo, etc e tal. E aí a última, assim, já faz 2, 3 anos que está em discussão. O Google pegou uma das partes mais bonitas de Toronto, né, e negociou com a prefeitura para fazer a Smart City ali. Falou, olha, tudo que eu construí aqui dentro, né, você vai ter tudo funcionando com sensores, energia elétrica, né, é com smart grid. Então, toda a casa gera a sua própria energia que envia para o grid. Então, se você não está usando, você está recebendo, ele faz um débito e crédito da sua energia. Né? Toda a geração de energia é limpa. Né? Eles fizeram a cidade inteirinha conectada com sensores, então você não precisa pôr a mão na carteira. Né? Você vai pegar um café, você pega o café, plum, já debitou no seu wallet da cidade. Né? Então você está na cidade e você tem um wallet. Então tudo que você faz, compra no supermercado, etc. e tal, está sendo debitado, né? Simplesmente olhando para uma câmera, na verdade, sem olhar para lugar nenhum. Né? Se você pegar o que a Amazon Go fez nos Estados Unidos, você não precisa nem olhar para a câmera para fazer o pagamento. Você entra, pega o produto e vai embora. Né? Você só bate o celular na hora de entrar na loja. Tá? Nada mais. Né? E aí ela vai te seguindo. Então, ele fez o conceito do que o Google, que a Amazon fez para a loja, fez para a cidade. Então, qualquer lugar que você está sendo feito. Até a publicidade é feita personalizada para você. Então, é um empreendimento fantástico. O que aconteceu agora? Né? Qual que é a briga que tem? Então, tem várias brigas. Tem uma briga relacionada ao real estate, dizendo que isso foi dado para o Google e depois que ele cria essa cidade inteligente, aquilo vai valer muito. Né? Então, está uma discussão do tipo, poxa, como que deveria ser feito, etc., que não chegaram num acordo. O outro ponto foi a questão da privacidade. Os caras falam, não, mas eu não quero, né, ter isso, eu não quero que as pessoas saibam onde eu estou, eu não quero que na hora que eu vá pagar, entendeu, simplesmente debite do meu wallet. Então, foi umas questões. Isso é meio que natural. Toda vez que você traz algo novo, tá, para a sociedade, né, tem pessoas que querem e pessoas que não querem. Então, por exemplo, todo mundo andava de cavalo, alguém veio e traz o carro. Né? Quando traz o carro, não é todo mundo que aceita o carro. Tem gente que vai falar que esse carro mata, tem gente que vai falar que ele polui, tem gente que vai falar uma série de coisas, que o cavalo é melhor, que você dá comida e está resolvido. Né? Mas chega uma hora que ninguém mais anda de cavalo na cidade. Certo? Pode ser mais rápido, pode demorar mais. Então, o conceito da Smart City é o seguinte, você pode gostar ou não, né? Só que você vai viver isso. Né? E depois que você passa esse processo todo, você fala, poxa, é verdade. Normalmente seus filhos já vão falar, poxa, pai, pelo amor de Deus, né? Por que não era assim antes? Você andava o quê? Com um pedacinho de plástico na mão para fazer um pagamento? E tinha que pegar fila ainda? Como assim? Né? Então, o mais legal de tudo isso é que toda essa tecnologia já está disponível. Qualquer um poderia fazer hoje uma Smart City igual do Google. Tá? Qualquer um. Né? Toda a tecnologia existe e tudo mais. O que você tem que fazer primeiro? Desenhar o serviço, que nem o Uber fez. Eu tenho o serviço do táxi, eu tenho o serviço da cidade. Vamos desenhar o que é essa cidade nova. Isso não exige tecnologia nenhuma, isso exige pensamento. Você trazer arquitetos, né? Você trazer, né, quem conhece tecnologia, psicólogos, você trazer médicos, esportistas, para você criar esse processo todo. Né? E depois, sim, você vai atrás, depois que você criou o projeto todo, você vai atrás da tecnologia, porque ela está disponível. Né? E aí você aplica. Então, isso vai ser muito legal. Né? Quando tiver algumas smart cities vão começar a sair logo, eu acredito que vai começar em condomínios, né? Porque condomínio você tem o controle de tudo isso, e isso acaba se estendendo, né, para os outros locais também. Excelente, cara, fantástico. Realmente o que você falou aí também de ter resistência, né? Então, do cavalo para o carro, e outras resistências que a gente vê quando a tecnologia chega. Tem gente que fala, não queria que tivesse vindo, mas tem coisa que é inevitável, né? Então, quem diria há 10 anos atrás, 20 anos atrás, que a gente iria entrar no carro de um estranho,
que é o caso do Uber. Quem diria que a Pois gente é. iria dormir na casa de um estranho, ou o estranho iria vir dormir na nossa casa, que é o case do Airbnb. Então, assim, realmente são cases que já estão aí consolidados e a gente acha isso super natural. Tem realmente aquela questão também do rating, né, que fala a nota do inquilino, a nota da pessoa que recebe e etc. Então, assim, tem tudo muito bem baseado em dados. Então, hoje em dia, a gente sabe que os dados é um novo petróleo, né? Então, quem detém os dados detém realmente um poder muito forte. E a gente sabe também, né, que essas grandes empresas de tecnologia hoje, elas estão de posse de muitos dados. Então, o Google e a Amazon e outras, Microsoft, eles estão com poder de fogo muito grande, né? Porque detém muitos dados, tem muitas informações na mão. Então, isso tudo é bem relevante. Falando um pouquinho aí sobre imóvel agora, realmente falando assim, a gente falou do serviço, falou da Smart City, mas falando hoje do patrimônio imóvel, né? Porque a gente está vendo aí que Bolsa de Valores nesses últimos 60 dias despencou muito. Então, você não tem uma segurança hoje de investir na Bolsa, que você não sabe quanto você vai ter amanhã. A gente está vendo também aí que taxa Selic a 3%, a gente hoje que quem tiver dinheiro aplicado, o dinheiro não passa um ano e não rende nada, porque a inflação come o que rendeu. E o imóvel continua sendo um ativo muito seguro. Então, qual é a sua opinião hoje com relação aos imóveis, com relação às vendas dos imóveis, assim, mesmo no momento de Covid, de economia mais retraída, mas a pessoa que tem um recurso hoje, ele procura colocar esse recurso hoje no imóvel, ele está com a segurança e com a garantia melhor, porque os imóveis não estão desvalorizando. Inclusive, saiu uma matéria semana passada dizendo que o imóvel, na maioria das cidades, o imóvel ainda subiu, mesmo na Covid, mesmo na pandemia, o imóvel subiu de valor, pouco, subiu 2%, mas subiu. Então, a gente vê que é um ativo que traz muita segurança. Qual a sua opinião? Sim. Então, eu acho o seguinte, o que é importante a gente sempre entender, né? A gente percebeu que o mundo é mais frágil do que a gente imaginava. Tá? Então, a gente falava sobre aquecimento global, sobre uma possível guerra nuclear, todo mundo tinha um pouco de medo, mas na prática, isso nunca acontecia, não mudava muita coisa. De repente, a gente percebeu que isso é possível. Tá? Veio uma pandemia, colocou todo mundo dentro de casa e isso está afetando a economia. Né? E a gente percebeu também que o capitalismo é frágil. A gente percebeu que se você tem uma empresa que você depende de um capital de giro de 3, 4 meses, por exemplo, você quebra, né, se você não tem esse capital de giro. Então, o que a gente tem que pensar como pessoa, como empresa também? Você tem que pensar em ser antifrágil. Tá? O que significa ser antifrágil? Por exemplo, eu tenho uma rua cheia de restaurantes. Tá? Essa rua ela é uma rua antifrágil. Por quê? Porque se um restaurante quebra, ou 2 ou 3 restaurantes quebram, a rua continua inteira sendo uma rua de restaurante. O restaurante em si é frágil, porque se ele quebrou, acabou. Então, você olhando como pessoa, a gente, quando vê uma crise dessa, por exemplo, o que pode acontecer com o seu dinheiro? Tá? Então, por exemplo, já está acontecendo, né? O dólar já está batendo 7, né? 6. Né? Então, quer dizer, você perdeu o dinheiro. Né? Então, puxei agora. Vou fazer o quê? Vou investir na bolsa. Nesse momento de oscilação, se você não é um profissional e você investir na bolsa agora, é um pepino, porque você não sabe o que pode acontecer. Né? Porque a empresa pode quebrar e você não está acompanhando necessariamente aquela empresa por trás, em cima de tudo isso. Então, você ter um imóvel agora significa você se proteger, né, do dólar, né, porque o imóvel ele pode até ficar mais barato perante o dólar, só que depois que passa a crise, ele se permanece. Né? E o imóvel está lá, você está vendo ele. Então, eu sempre aconselho, quando a gente vai criar alguma coisa referente ao seu portfólio de investimentos, por exemplo, ou para a sua empresa, você precisa criar soluções antifrágeis. Tá? Então, o imóvel faz parte de uma solução antifrágil. Em alguns momentos, você perde, né? Porque você não está ganhando necessariamente a rentabilidade que você podia ganhar na bolsa quando ela está subindo. Mas você vem um vírus e pumba, cai tudo de um lado e o imóvel permanece. Então, você precisa ter ativos que funcionem de formatos diferentes para um compensar o outro.
né? Como você precisa ter uma empresa que tenha produtos que elas possam um compensar o outro, tá? Para que você seja o mais antifrágil possível. Então, você tem que olhar no seu portfólio, na sua vida e falar, cara, eu sou antifrágil ou não? Se você perceber que você não é antifrágil, é hora de começar a pensar, né? E aí eu diria que assim, investir em imóveis, ele faz parte, né, de uma solução antifrágil. Eu faço isso, tá? Eu tenho aquele investimento de altíssimo risco, que no meu caso é ou desenvolver produtos novos, empresas novas, ou investir em empresa, startup, isso é altíssimo risco, né? E lá do outro lado, eu tenho imóveis, né? Que me garante uma renda, né? Que estão lá, seguro. Então, quando vem uma crise dessa, por exemplo, onde você para tudo o que você está fazendo, os imóveis continuam. E, na verdade, o que você falou é verdade. A demanda está sendo muito maior, né? Porque quando você também sabe comprar e faz direito, né? Quer dizer, toda coisa boa, ela vai ser boa sempre, né? Então, aquilo sempre, na hora que você precisar, vai te dar o respaldo que você precisa. Então, assim, respondendo não de uma forma direta, mas tentando trazer um pouco de conceito, faça do seu portfólio antifrágil, tá? E para que ele seja antifrágil, você precisa ter imóveis, não tem jeito. Bacana. E aproveitando também para falar que nesses momentos de pandemia, todos fomos obrigados a ficar em casa. E a gente, assim, na maioria das pessoas que fazem parte do meu relacionamento, eu fiz uma pesquisa e fui perguntando se as pessoas estavam satisfeitas com a moradia atual, com o seu imóvel atual, porque realmente a gente nunca ficou tanto tempo dentro de casa. Então, a gente viu que nós não temos um home office adequado, na maioria das vezes. O home office era um ajeito ali. Então, são poucas pessoas que tinham um home office bem preparado, bem estruturado. E aí, a pessoa, às vezes, morava num apartamento de 30 metros. Um apartamento de 30 metros, como é que você fica confinado 30 dias dentro do apartamento de 30 metros? Já dificulta, se não tiver uma área de lazer, se não tiver aquela área que você sai assim para espairecer um pouco. Então, realmente, nós percebemos que está tendo gerou essa demanda por pessoas que estão procurando novos imóveis, imóveis que se adaptam mais a esse novo estilo que a pessoa quer ter de vida, essas mudanças. Então, já tem, por exemplo, pessoal procurando mais imóvel dentro de condomínio, com casas, para poder ter área de lazer, ter espaço para os filhos brincarem. Então, assim, já gera essa questão dos filhos também presos. Quem tem 3, 4 filhos dentro de um apartamento e não vai para a escola e etc. Então, isso tudo vai causando alguns níveis de insatisfação e isso gera demanda para poder essa pessoa falar, não, eu quero trocar de imóvel, eu quero vender o meu e quero comprar outro que o outro se adapte melhor à minha posição atual, que eu quero pensar no novo formato de qualidade de vida, porque esse vírus, a gente não sabe quanto tempo ele está aí, a gente não sabe se ele volta ano que vem, mesmo se diminuir agora. Então, assim, tem realmente essa demanda. Então, a gente está vendo que está tendo procura hoje por imóvel. O que você enxerga com relação a essa demanda? Na verdade, existem algumas coisas que vão ficar, tá? Então, essa pandemia está trazendo algumas coisas que mudam, tá? Então, por exemplo, as pessoas vão trabalhar em casa, tá? Todo mundo vai trabalhar em casa? Não, mas o que está acontecendo? Percebeu, por causa do vírus, e as pessoas foram obrigadas a trabalhar em casa, percebeu que sim, opa, peraí, eu posso economizar muito como empresa, tendo a pessoa trabalhando em casa, ela pode ter uma vida melhor se ela está trabalhando em casa, que é muito o que acontece nos Estados Unidos, né? Então, aí começa a ter algumas coisas. Peraí, se eu for trabalhar em casa, aquele conceito de eu morar num apartamento pequenininho, onde eu vou só para dormir, deixa de existir, né? Eu preciso ter um lugar que eu preciso trabalhar também. E se eu estou trabalhando, eu preciso estar próximo para fazer um exercício, eu preciso estar confortável, eu preciso ter uma acústica boa, eu preciso ter uma internet boa, né? Se eu vou trabalhar em casa, eu não posso ter uma internet ruim, né? Eu preciso pensar nisso, né? Então, essa parte, entre outras, vai começar a crescer mais. Então, de novo, isso entra naquela história que eu falei do design do serviço. O design do serviço, tendo em vista essas necessidades novas que apareceram, como, por exemplo, o home office, né?
ele tem que ser colocado em conta. E não é só o home office, é tudo que está ao redor daquele momento que você trabalha, né? Então, no design para que você tenha um home office que permita que você trabalhe de uma forma correta, né? Um design da casa que permita que você tenha uma família e essa família não te atrapalhe, né? A parte de tecnologia atrelada a tudo isso, como o link, né, funcionando muito bem, ou tudo conectado dentro da casa. Então, são coisas que assim, a gente começa a perceber que são tendências que vieram, né, que ficaram fortalecidas por causa do Covid, porque você não teve opção, mas que quando termina a pandemia, isso fica. Né? Então, Exatamente. com certeza você vai ver lançamentos e mais lançamentos pensando nisso, né? Falando, olha, você que vai agora ter que trabalhar em casa, vou ter um ambiente ideal para você. Que pode ser desde um ambiente que se está na sua casa que está melhorando, ou no seu condomínio que criou um coworking, que criou um espaço, né, perfeito para que você possa fazer esse trabalho também. Né? Então você possa entrar lá e ter tudo que você precisa. Então acho que vai ter vários momentos que podem variar, desde dentro da sua casa ou desde novas funcionalidades dentro do seu condomínio. Muito bacana. É isso aí. Realmente, novas demandas estão surgindo, novos consumidores que não sabiam o que eles tinham, o que estava em falta dentro da residência, então procurando essa questão de mais lazer, mais qualidade de vida, mais espaço, cômodos maiores. Então, está tendo essa nova demanda aí, a gente está percebendo isso. E realmente, novos consumidores com novas demandas estão surgindo aí. Só para a gente encerrar o último assunto aqui, que a gente vai abrir agora para o pessoal falar com a gente aí também, porque dentro de 10 minutos a live, o Instagram vai rifar a gente aí. Então, fala um pouquinho para a gente sobre o que você está vendo aí de novas tendências construtivas para o setor de construção civil. Então, prédios sendo montados na China em 15 dias, prédios de 30 andares, casas sendo construídas com impressora 3D em 2, 3 dias, módulos de residências modulares. Então, como que você tem visto aí essas novas tendências que são hoje reais, que já tem hoje países que estão funcionando e já estão vendo que tem dado certo? Perfeito. A gente pode até fazer um paralelo com software, né? Hoje, quando você vai fazer uma casa, fazer um prédio, ela é muito manual, é artesanal, né? Você vai lá com o pedreiro, você coloca um tijolo em cima do outro, você vai lá medindo, colocando, vai fazendo. Então, quer dizer, o artesanal você não ganha escala e fica caro e demora. É natural. Né? Então, você imagina que a construção vai ser baseada como se fosse em vários Legos. Tá? Então, as empresas vão construir os seus Legos. Tá? Então, tem um Lego que é um módulo que pode ser feito, que é um módulo quadrado, que pode ser uma casa, né, que eu posso colocar 2, 3 módulos, ela vira uma casa maior. Eu tenho um módulo da adega, eu tenho um módulo do home office, né? Então você vai modularizando tudo isso. Então, na verdade, você constrói a casa dentro de uma fábrica, né? E depois você vem e monta essa casa onde você está. Se você vai ver na China, eles estão fazendo isso não só com a casa, né? Quando ele vai fazer o prédio, eles montam o prédio, a placa do prédio, onde ela já vem com toda a parte já de revestimento. Elétrico e hidráulico. Porque o revestimento de fora já está feito, e o revestimento de dentro está feito, e no meio já está com toda a elétrica e hidráulica passada. Então, você só monta as placas. Quer dizer, você faz o teu projeto no computador, né? Então, tem o software específico para isso. Então, imagina, quero montar minha casa dos sonhos. Eu vou lá, né, junto com o arquiteto, ele vai montando aquilo dentro no software. E depois você monta as peças necessárias para você montar essa casa. Né? Eu vi até uma pessoa que falou aqui, pô, que nem tem com container. É verdade. O container é um exemplo. Só que o container é aquele exemplo assim, poxa, eu tenho um container e vou criar em cima do container. Aí é diferente. Você cria o Lego, os Legos, e você monta. Então, você vai conseguir construir isso na sua fábrica ou vai ter empresas que vão construir alguns Legos específicos, por exemplo, né? Onde você vai contratar para conectar. Isso faz com que fazer uma casa ou fazer um prédio fique muito mais rápido, né? Fique muito mais barato, né? Você ganha escala, né? Você consegue ter um controle de qualidade maior, você consegue fazer uma série de coisas diferentes. Então, eu acho que você vai começar a ver tudo isso. Eu posso ter uma impressora 3D que está imprimindo alguns desses Legos dentro dessa fábrica, por exemplo. Né? Então, é muito interessante de ver, né, para onde está indo
toda essa parte da construção. E outra, vidro também. Tecnologia, cara, a tecnologia de vidro é fantástica, né? Tem vidro que conforme vai batendo o sol, ele vai escurecendo e ele mantém a temperatura, né? E ele tem uma resistência muito grande, então você pode fazer um andar inteiro, né, com placas de vidro bem grandes, né? Que sem você ter, né, no meio a coisa toda, e ele pode escurecer completamente, te dar a privacidade que você quer, ele reage com a luz, ele mantém a temperatura. Então, você tem essas coisas acontecendo, né, tem várias tecnologias de materiais, né? Eu vi uma tecnologia que eu achei muito legal. Eles usando a nanotecnologia, ele faz uma espuma, né? Que essa espuma é mais resistente que o concreto. Tá? Então, você tem ideia que se a espuma é mais resistente que o concreto, você pode criar alguma coisa que você só injeta a espuma, né, e você monta um prédio, monta uma casa que é levíssima. Né? Então, você precisa de menos fundação, menos uma série de coisas. E essa espuma é térmica, né? Essa espuma é mais resistente que o concreto, e essa espuma, da forma que você constrói, pode ser resistente a terremoto. Entendeu? Então, olha que interessante, porque ela é flexível. Né? Então, que você bacana. não tem o problema. Então, assim... E já tem algum país com essa espuma em teste? Já estão testando. Eu não vi ainda uma aplicação comercial dela. Tá? Mas a espuma já está disponível, vocês depois buscarem na internet, né? Tem que ser sempre com os termos em inglês, lembrando, né? Tudo que a gente fala de inovação, você tem que buscar em inglês. Você vai buscar em português, complicou, né? É muito difícil de achar. Mas agora imagina o que você não pode criar com isso. Né? Se eu estou fazendo uma espuma, né, aí sim uma impressora 3D pode funcionar de uma forma fantástica. Né? Se eu tenho um formato de vidro e tenho essa espuma, você consegue construir o que você quiser. É isso aí. Guga, faltam 5 minutos para a gente encerrar. Tem uma pergunta aqui de um amigo nosso chamado Idalmo, que ele é de Sete Lagoas e está montando agora uma concessionária Mitsubishi aqui em Montes Claros, já inaugura mês que vem. Legal. E ele perguntou sobre a tendência da Smart City, se já é uma tendência imediata. Tá. O problema... Vamos falar de Brasil. O problema de uma Smart City é que você precisa mexer em infraestrutura pública. E mexer em infraestrutura pública nada é imediato. Tá? Deveria ser imediato. Tá? Deveria estar disponível. Por isso que eu acho que vai começar no privado. Já estão disponíveis. Vai começar no privado. Tá? Então você vai ter aí, né, você já começa com uma rede privada de 5G que você consegue fazer dentro do condomínio, por exemplo, e aí você já não precisa mais de fio. Você automatiza o condomínio inteiro sem usar um fio, porque todos os sensores reagem por 5G. Né? Então, você consegue hoje, acho que começa no privado, e depois a parte pública vai ser mais novas cidades que estão sendo feitas e algumas coisas que você vai se adaptando, né, dentro do que tem. A não ser que a gente tenha aí, né, um governante que tope, né? Fala, não, a gente vai começar a fazer esse trabalho e transforme isso numa política, né, pública, né, para falar, agora tem que as cidades têm que ser Smart City, né, que a gente tem o que é uma Smart City, e você começa a dar prazo, que não importa que seja 5, 10 ou 20 anos, né, para que os governantes... Nós temos que eleger esses governantes aí mais futuristas, né? Exato, né? Você tem que pensar no futuro. E outra, você tem que pensar sempre a longo prazo, né? Porque pensando a longo prazo, você consegue fazer, né, que o mundo evolua, de certa forma. Então, eu diria o seguinte, tecnologia está disponível, sim, vai começar no privado e vai começar em cidades menores, onde você tem governantes que estejam dispostos a ganhar se beneficiar de tudo isso. Tá? Então, acho que tem um caminho ali. Não vai ser simples para cidades grandes, aí é um pouco mais complicado. Fantástico, meu amigo. Teríamos até mais perguntas, mas o nosso tempo aqui está se esgotando, falta 1 minuto para a gente encerrar. E eu queria dizer que realmente foi 1 hora aí de uma aula fantástica. Vai ficar gravada no meu perfil aqui 24 horas e depois vai para o nosso YouTube também, da Weblot Negócios Imobiliários. Quem quiser assistir depois, essa aula vai ficar gravada aí para a gente poder ir lá, rever e aprender. E escutem os podcasts do Guga também no Spotify, que são fantásticos. Abre a cabeça nossa. Hoje de manhã, durante os meus exercícios físicos de manhã, eu fico só escutando. Então, hoje de manhã eu estava escutando aquela do Lifelong Learning, estava escutando aquele do CEO do Futuro, do propósito. Então, assim,
só um melhor que o outro, cara. A gente teria conteúdo aqui para falar horas e horas, porque realmente você hoje está muito preocupado em entregar um conteúdo relevante e isso é muito interessante. Mais uma vez, muito Show. obrigado. Falta 20 segundos aí, despede da galera aí e sigam o Obrigado. Guga. É isso aí. Obrigado, pessoal. Estamos aqui disponível. Quando precisar, só Valeu. chamar. Em breve de volta em Montes Claros, hein? Vamos É marcar. isso aí. Vai ser um prazer. Um Valeu, abraço, meu pessoal. amigo. Obrigado. Até Um mais. abraço. Um Valeu. abraço. Tchau. Tchau.